agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia, cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. E assim nós começamos mais um podcast Conexão. E hoje, de uma forma muito especial, como vocês já estão conferindo, estamos todas em mulheres, um grupo feminino de peso. E para falar sobre o que nós vamos falar, e dizem que nós falamos muito mais que os homens, é muito justo que seja um podcast feminino. Nós vamos falar hoje sobre o poder das nossas palavras. Meninas, e como nós falamos. E falamos mais do que os homens mesmo, isso é comprovado em pesquisas. E a gente percebe isso no nosso dia a dia mesmo. Então chama todo mundo. Se possível, chama a sua amiga, a sua mãe, a sua madrinha, a sua esposa, coloca ela aí na frente desse monitor e vem conversar com a gente, vem participar aqui desse podcast. E a gente pode começar aqui com esse louvor lindo. Gente, rompendo em fé. Quem lembra aí? Quando foi lançado esse CD, Comunidade Evangélica da Comunidade Zona Sul, né? Isso. Evangélica da Zona Sul. Se eu não me engano, essa música ela foi lançada em 1994. Coisa linda. E é muito atual a gente cantar esse louvor de rompendo em fé e cada dia mais que a gente é provado, que a gente é colocado ali no fogo, a gente vai entregando mais a nossa vida. Não é, meninas? Eu tô aqui com a Alessandra Soares. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, Nívia. É um prazer estar aqui de novo, viu? Tá disponível para falar bastante? Sim, falar é comigo mesmo. E hoje eu nem vou ficar fazendo muitas apresentações, porque vocês já nos conhecem, vocês estão vendo aí o nosso Instagram, os nossos links, os nossos arrobas. Então vocês podem já começar a nos seguir. Seguir também o programa Conexão Total, @programa Conexão Total. E no YouTube, Programa Conexão Total, nova temporada. Vai lá. Entra lá agora, já começa a seguir, já começa a compartilhar e a se tornar aqui o nosso amigo e fazer parte dessa mesa também. Luciana Ribeiro, tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Vim falar bastante. E a gente já não gosta, né? Não é? Tem um dado científico, depois a gente fala sobre Vamos isso. falar sim. Fabiana Marconi, tudo bom, minha querida? Tudo bem? Oi, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez. Com certeza. Francine Santana, tudo bom? Olá, Nívia. Obrigada por estarmos aqui reunidas entre amigas. Amigas gostam de falar bastante, né? É verdade. Eu e a Francine estamos aqui todas de rosa. Todas nos combinando aqui. Bom, meninas, quem tem uma palavra
de Deus, a gente vai começar abordando a questão da palavra no quesito fé, no quesito base, que é a palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Ela tá ali segura, Alessandra? O que você pensa sobre isso? Com certeza, quem tem a palavra de Deus tem tudo. Isso me faz lembrar que Deus criou o mundo através da palavra. Exato. Né? E aí a gente pode estar até entrando na neurociência um pouquinho, onde a gente tem várias pesquisas. Você iniciou o podcast falando aí sobre as pesquisas científicas. Sim. E a gente tem várias pesquisas científicas aí no mundo da ciência que comprovam que tudo aquilo que você fala e tudo aquilo que você ouve pode mudar a composição do DNA, pode também trazer mudanças para as plantas e para os alimentos, gente. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Existe uma pesquisa bem recente de um biofísico e ele também é biólogo, ele é um pesquisador russo, em que ele estudou o DNA, né? A gente sabe que entre a ciência, 10% do DNA produz proteína e os outros 90% não. Então, os cientistas focam muito nesses 10%. Sim. Mas esse cientista russo, junto com a sua equipe, eles começaram a estudar esses 90% que eles consideram o lixo do DNA. E aí eles começaram a observar dentro do cromossomo, que são as células, né? Sim. E começaram a observar o quê? Que há uma reação vibratória dentro dessas células a partir daquilo que você ouve e a partir daquilo que você fala. Então, é comprovado cientificamente que dá para mudar sim. Então, nós nascemos, né? Nós nascemos assim prontos, porque já nascemos com características físicas e comportamentais, que estão lá nesses filamentos que nós chamamos de DNA, que contém os genes, que são características peculiares de cada indivíduo. Sim, sim. Porém, nós nos construímos constantemente, através dos estímulos externos. Exato. Então, esses estímulos externos que entram para o nosso corpo através da audição, da visão, do toque, será processado dentro do seu cérebro e com certeza provocará reações. E aí eu lembro mais uma vez do que nós iniciamos aqui, a palavra de Deus. A palavra. Como tem que Deus... estímulo melhor do que a palavra de Deus? Deus falou assim, olha, e haja luz e houve luz. Né? É verdade. Então é através da palavra as coisas foram se construindo. Então a palavra ela tem um poder muito grande. Foi muito bom essa explicação sua voltada para o lado, né, para essa intenção científica, porque a ciência ela está ali andando juntinho com a palavra de Deus. A ciência ou a palavra de Deus, elas não são inimigas. Não. Elas não brigam, pelo contrário, elas andam juntas. Exatamente. E é maravilhoso você esclarecer isso pra gente, trazer essa informação, para que muitas pessoas possam entender que a ciência, ela está baseada na palavra de Deus. Tudo que se descobre na ciência, tudo que se... Olha, os cientistas descobriram isso, já está lá na palavra de Deus, já está na Bíblia há muito tempo, não é, Luciana? É verdade, né? João vai escrever que no princípio, nesse Gênesis aí que a Alessandra citou, né? Gênesis 2:18, o verbo era Deus e estava com Deus. Estava com Deus. Né? E ele foi a palavra liberada em ação para criar todas as coisas. Então a palavra tem poder. A palavra não é um livro de papel com tinta impressa. Sim. Jesus é o verbo que virou gente. Lindo. Jesus é a palavra. Não é? E aí a gente pensa o seguinte, as mulheres têm uma necessidade de falarem 17 mil palavras por dia. Coisa, gente. E os homens, 17 não, 13 mil. E os homens 7 mil. Mas de vez em quando a gente usa os nossos 13, ainda pega os 7 mil dos Com homens certeza. emprestados. E ainda fica faltando. Fica faltando. Né? Mas por que as mulheres têm uma necessidade maior de falar? Né? Quer dizer que as mulheres receberam um poder maior? Cuidado. Porque para quem mais é dado, mais será cobrado. Então, as mulheres precisam vigiar muito no que falam. Eu sei o que é isso. E aí, Fabiana, o que você, a sua experiência da palavra,
né? De ter a palavra de Deus como meta, como direção, na verdade, para a tua vida. Como é que você entende essa direção, esse caminho? Luciana falando aqui, eu me autoanalisando. A palavra de Deus é o meu guia, né? Minha bússola. Sem ela, fico sem forma e vazia. Não Sim, tem como. não tem como, Preciso dela diariamente para me melhorar como pessoa, como Sim, mãe, como sim. esposa, como profissional, como tudo na minha vida. Exato. Eu sou, não porque eu sou, mas porque Cristo é em mim. Perfeito. Então eu vivo, eu faço, eu crio, né? Enfim, tudo que eu faço neste mundo é para honrar e glorificar não a mim, mas a Deus. Então eu preciso da palavra, porque é nela que eu tenho toda a minha... Nela eu encontro a sabedoria, nela eu encontro a minha direção e ela é quem me guia. Então eu Verdade. preciso dessa palavra. Verdade. Eu dependo dessa Dependo palavra. da palavra. E é muito interessante, Francine, que a palavra de Deus, ela fala por nós, né? Verdade. Pegando aqui um pedacinho do que a Luciana falou, que nós precisamos falar 13 mil palavras, né, por dia. Ainda pegamos os 7 mil dos nossos cônjuges, do nosso marido. Ainda fica faltando. Muitas das vezes a palavra de Deus, ela nos respalda, né? Verdade, Lívia. Qual é a sua experiência com isso? Olha, eu vou dar um exemplo, assim, um tempo que eu vivi da minha vida que eu me perdi minha identidade. Foi na palavra do Senhor que eu resgatei o meu valor. A palavra do Senhor, como a nossa amiga Fabi falou aqui, é a minha regra de fé. E quando eu achei que eu estava perdida, não encontrei mais, estava perdida de mim, sabe? Eu olhei para a palavra do Senhor, como a Luciana citou. O que a Bíblia diz que eu sou? Mencionei isso várias vezes. O que a Bíblia fala ao meu respeito? Que eu sou uma mulher sábia, que eu sou uma mulher virtuosa. E ali eu consegui enxergar o meu valor no Senhor. Que Olha a palavra que lindo. vem de Deus, a palavra de Deus. Sim. Como minha regra de fé e bússola, como a nossa amiga Fabi mencionou também, eu sempre falo isso também, por isso que eu estou repetindo. Eu comecei a direcionar a minha vida com base naquilo que eu creio que é a palavra de Deus. Sim. E ali eu comecei a mudar a minha vida. Eu comecei a intensificar aquilo que a palavra diz, aquilo que é a verdade. O verbo se fez carne, o verbo era Deus. E eu comecei a trazer para mim que nós somos de imagem e semelhança de Cristo também. Sim. Quando a gente começa a enxergar na palavra do Senhor o nosso valor, a gente se identificar como quem somos verdadeiramente, que nós viemos aqui para quê? Para nós nos voltarmos para o princípio. Qual o motivo de estarmos, nós seres humanos fomos criados para quê? Para que nós fôssemos servir ao Senhor, levar a palavra, Sim, né? sim. Transmitir a palavra, fazer com que a palavra do Senhor cresça e o reino do Senhor venha a ser povoado. Então, para a gente cumprir com o nosso propósito, tem que ser com base na palavra. A gente se perde se a gente não olhar para a palavra do Senhor. É verdade. É muito interessante. Eu coloquei até esse vídeo lá no grupo, essa semana de vocês, do Ricardo Ventura, falando, né, sobre essa questão. Não é quem fala, mas é como fala. Exatamente. Isso é muito sério. A palavra, ela tem tanto poder que, dependendo de como a gente fala, ela pode ter, como que eu vou dizer, ter várias direções. Exatamente. Ela pode chegar de formas diferentes. Por exemplo, nós mulheres falamos muito, e quando nós estamos irritadas, gente, é comprovado isso. Às vezes a gente fala demais. Até o que não devia. Não, o que não devia, principalmente. E é diferente isso no homem. O homem é mais calado, né? Porque o homem usa a força bruta, a mulher usa a força das palavras, porque é mais frágil. Mas é engraçado que essa força da palavra, mesmo ela sendo mais frágil, fere mais. Ô, Nívia, eu posso pegar um gancho disso aí? Claro. Te interrompendo um pouquinho? Nada. Você falou assim, isso é comprovado. Eu gosto muito de falar na área da ciência. A Alessandra é da área da ciência. Quando ela fala da assim, ó, isso é comprovação. comprovado. Aí vem logo aqueles artigos científicos Tem uma que eu insight, sou obrigada a ler. Então, existe realmente uma pesquisa muito interessante, eu acho que cabe a gente falar sobre ela aqui. É de um japonês, né? É uma pesquisa
pesquisa muito conhecida no mundo científico pelos cientistas. Sim. Ele fez o seguinte experimento. Ele pegou 3 vidrinhos, né? E ele colocou na casa dele, ele colocou arroz dentro dos 3 vidrinhos. E no primeiro vidro ele colocou a frase "Thank you, I love you", significa obrigado, eu te amo. No segundo potinho de arroz ele colocou "I hate you", e o fool, quer dizer, eu te odeio, seu idiota. E no terceiro ele não colocou nada e simplesmente desprezou. Após um mês de observação, falando aquelas frases para o pote, gente, é o alimento que estava ali dentro. Eu falei no início que nós somos capazes de também modificar os alimentos e as plantas. Então, depois de um mês, o que aconteceu com esse arroz, né? Esses grãozinhos de arroz? No primeiro, que era o potinho do amor, ele fermentou de forma natural. O arroz estava fermentado de forma natural. No segundo potinho, que era o potinho do ódio, todos os grãos estavam pretos. Nossa. E o terceiro, que foi desprezado, ele embolorou. Então a gente consegue entender que há realmente uma reação, até mesmo nos alimentos e nas plantas, né? E principalmente no ser humano, porque nós somos dotados de sentimentos. Então tudo aquilo que a gente ouve ou que a gente fala produz sim uma reação que vai de acordo com a frase, né? Exato. Eu vivi momentos assim no qual eu estava recebendo palavras ruins, eu comecei a não me enxergar mais como eu era, porque eu me sentia assim uma mulher virtuosa, me sentia assim como a palavra diz, né? Eu sempre busquei estar assim desde que eu aceitei Jesus, mas eu comecei a ouvir que eu não era mulher virtuosa, que eu não era sábia, que eu não estava edificando o meu lar. E você acreditou? Eu acreditei, exatamente isso. Eu não percebi que eu estava acreditando, mas automaticamente eu estava me transformando naquela pessoa que estavam dizendo que eu era. Sim. E quando eu me enxerguei que eu me perdi de mim, eu falei, eu vou para a palavra do Senhor. Eu vou buscar na palavra, exatamente, eu vou buscar na palavra, e eu comecei a ler provérbios, eu comecei a falar aquilo e comecei a proferir a palavra, não somente ler a palavra e trazê-la para mim, trazer à existência aquilo que é a verdade. Na palavra de Deus não é verdade? Se é a verdade e a Bíblia diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, então eu vou seguir por esse caminho aqui, parei de ouvir as vozes. Às vezes nós podemos falar algo para alguém que talvez não foi nem tão pesado, Exatamente. mas a pessoa não está bem. Você entende, Luciana? Sim. A pessoa não está bem e aquilo pode se tornar uma coisa muito grande e você ser causadora de um grande dano na vida daquela pessoa. Eu lembrei de algo que a apóstola Valnice Milhomes falou há muito tempo atrás, eu guardei, né? Porque existe a semente, mas para aquela semente germinar, ela precisa da terra e precisa da rega. Não é? Ela precisa de um estímulo. Sim. Por exemplo, você vai no pacote de feijão que está na sua despensa, aquele feijão ele já foi colhido do pé, até chegar na sua casa, talvez passe 1 ano. Aí você pensa, é só feijão, essa semente já saiu do pé, já morreu há muito tempo. Mas joga um pouquinho de água nela, bota ela na terra. E é a nossa primeira experiência lá no jardim, né? Sim, bota no algodãozinho, não é? Vai molhando. Ou seja, há um poder dentro daquela semente. Gente. Então, palavras são sementes. São sementes. Palavras ditas são sementes lançadas numa terra com potencial de brotar. Sim. Repetidas é a água regando. Exatamente. E aí ela vai germinar. E você vai ter que colher. Sim. Né? Então depende da palavra e também depende da terra. Né? E depende do peso profético, emocional, da carga emocional, que é a rega. Sim. Quando você tem esses 3 fatores, a palavra lançada, a terra onde ela caiu e o estímulo, você vai ter germinação. As nossas medidas de alto, elas vão se esgotando durante o dia. Sim, sim. Então, a palavra que é dita no final do dia pode fazer mais estragos do que se ela for dita de manhã. Então, reuniões complicadas, conversar com o pai do seu filho que é divorciado sobre no final do dia,
dia. DR com o marido, uma Deixa conversa para outro com o dia de filho. manhã. Pro dia é melhor. de manhã, quando tá descansado, no momento de descontração. Ótima E dica. geralmente DR Ótima. à noite, né? Exatamente. Final do Em cima da que você cama. trabalha. cansado. Ótimo. Gente, fica a dica. Fica a dica. Não é na hora certa nem no lugar A certo. cama é uma terra. Cuidado com as sementes que você lança em cima da sua cama. A gente pode trazer esse assunto voltado para um outro ponto eu acredito ser muito relevante, de quem fala. Isso. De quem fala algo bom ou algo saudável ou algo não tão saudável. Dependendo de quem fale, isso vai ter um peso maior. Não tem como a gente fugir disso. Nós falamos aqui das DRs. É uma regra. É uma regra. Se o marido fala algo pra você ou você fala pro teu marido, vai ter um peso muito maior do que você ouvir isso do patrão, do vizinho, do cara que te fechou lá no trânsito, entendeu? É totalmente diferente. Então a gente precisa ter esse entendimento, esse discernimento de saber que, além das palavras terem poder, nós temos mais influência maior influência dependendo de para quem nós estamos falando. Eu tenho 3 filhos, né? E nem sempre eu tive a maturidade que eu tenho hoje, óbvio. Sim. E o meu primeiro filho, eu tinha 24 anos quando ele nasceu. E hoje ele tá com 16. E esses dias eu sentei com ele para conversar. E eu fui lá atrás, sabe? Eu chamei lá atrás. Eu já tinha feito, mas hoje ele tem 16 anos. Outra maturidade. Quando eu fiz isso, talvez ele fosse mais novinho. Talvez não, ele era mais novinho, mais imaturo. Isso. Gente, assim, foi extraordinário. Lindo. Porque eu comecei a conversar com ele, eu comecei a falar. Não tem como desdizer. Não tem como desdizer. O que eu disse, o que eu falei, né, daquilo que eu chamei, já chamei. Mas assim, houve uma reconexão, sabe? Era como se assim, uma barreira estivesse se rompendo. Mas antes de eu falar, antes de eu chamar, antes de eu conversar, eu orei. Lindo. Eu falei, Senhor, eu não sei. Eu não sei ser mãe de adolescente. Mas me ensina, Senhor. E foi assim, ao descer da escada. Eu não desci para falar sobre isso com ele. Mas quando eu desci, foi algo que eu falei, já sei o que eu tenho que fazer. Não é já sei. O Espírito Santo deu a inspiração. E aí eu sentei, não sentei nada, fiquei em pé. Fiquei em pé, conversei, falei com ele. E ele tá maior do que eu, né? E eu ali falando com ele e tal. Olha, não é isso, não é aquilo, não sei o que. Ele se emocionou e ficou se segurando, porque ele é todo caladão, né? Todo. E eu fiquei ali, assim, olha, reconectou. Isso é maravilhoso. Reconectou. Então, assim, há anos atrás, eu falei coisas imatura, com os problemas, com a vivência, né, atual, magoei, machuquei, talvez tenha cortado alguns sonhos, talvez tenha desacreditado. Porém, eu... Não é consertei, mas chamei restaurei. Eu acho que você desconstruiu aquilo que foi falado no passado. Sabe? Porque tinha que ter sido falado. Sim. Porque você poderia até, ou melhor, você com você mesmo, você falou, estou errada. Sim, eu não podia ter falado isso, não podia ter feito dessa forma. Mas ele precisava ouvir e você precisava falar. E aí o do meio tava junto. Aí eu virei pra ele, e você também. Tipo, onde é que tá aqui? Vamos fazer um pacote só. Eu não chamei Maria, porque Maria já tava dormindo. Mas eles ficaram, assim, extremamente emocionados. O que tá acontecendo com a minha mãe? É porque a gente precisa ter esse momento. A experiência, né, que a Alessandra citou agora. Será que se nós chegássemos para aqueles grãozinhos que foi colocada ali a frase, eu te odeio, tal. Será que se a gente começasse a falar assim, olha, eu não te odeio, não. Eu te amo também. Isso. Você é importante. Será que uma experiência assim, né? Será que ele voltaria a ter vida? O que você acha, Alessandra?
Sim, é o que eu falei, né? É possível desconstruir. Isso é extremamente possível, porque são os estímulos que fazem as reações. Sim. Então, se você lá atrás, né, motivou de forma errada, estimulou de forma errada, através de palavras erradas, claro que trouxe para aquela pessoa reações erradas. Exato. Mas, como a Fabiana falou, tudo é possível, a gente pode reconstruir. Então, cabe a nós, sim, quando a gente adquire uma maior maturidade, consegue enxergar que nós erramos, dá para consertar. Né? Através de quê? Também de estímulos. Agora a gente vai falar coisas boas. Sim. Né? Para Sim. produzir naquela pessoa reações boas. Isso Perfeito. é possível, sim. E tem outro ponto também, que existem as palavras que não são ditas. Verdade. Porque algumas pessoas podem guardar mágoas porque não ouviram, nem bom nem ruim. Não foram estimuladas. Não foram estimuladas a nada. A semente fica no saco, nada acontece, nem bom nem ruim. Exatamente. Na infância, dando um exemplo aqui também, eu não ouvi do meu pai muitos "eu te amo", Sim. sabe? Eu já contei uma live assim, o meu pai, ele tinha vícios. Então, por conta disso, a gente não tinha muito tempo, a gente não tinha um momento pra gente. Mas quando ele chegava em casa naquela situação, era como se ele se arrependesse. E era nesse momento que eu ouvia do meu pai que eu era princesa, sabe? Sim. Fico emocionada nesse caso, fico emocionada Ai, ainda. que porque lindo. só nesse momento, sabe? Eu entendo hoje também, porque o meu pai, ele perdeu os pais dele muito novo. Ele tinha 4 anos, quando no grupo da família estavam falando, né, algumas histórias, e que eu não conheço, meu pai não conta, sabe? Sim, sim. Ele não ouviu. Ele não teve quem talvez dissesse pra ele, então talvez ele não tenha isso pra passar. Eu fico emocionada de verdade. Isso não quer dizer que ele não sinta. Exatamente isso. E não aprendeu a demonstrar. Então, verbalizar. A gente precisa verbalizar. A palavra tem poder. Tem poder. Vamos gerar vida. É um tempo tão difícil que a gente tem vivido, né? Com esse Exato. cenário político, principalmente. Exato. Vamos proferir palavras de bênçãos, palavras de vitória para as pessoas. Encontrar uma pessoa na rua, ver que a pessoa tá um pouco cabisbaixo. Fala alguma coisa bacana, uma coisa boa, uma coisa abençoada, deixar a pessoa para cima, elevar a autoestima daquela pessoa. É muito importante a gente criar esse hábito. Criar o hábito, eu acho que queria dizer. Independente das nossas circunstâncias. Isso. Porque tem dias que nós não estamos bem mesmo. Tem dia que nós estamos maus. Verdade, e são nesses dias maus que a gente acaba falando besteira. Não é, Luciana? É verdade. As funções paterna e materna na nossa vida, os pais, eles são jardineiros, ou os cuidadores, são jardineiros da terra do nosso coração, da nossa alma. Eles que cuidam da nossa terra de 0 a 7 anos, tudo que é plantado na terra do nosso coração, que é alma ou mente, vem das pessoas que são responsáveis por cuidar de nós, pai e mãe. Então a gente tem um tripé do bem-estar, da saúde mental e emocional, que é a autoestima, autoimagem e autoconceito. Autoconceito diz respeito dessa palavra que é liberada. Você não vai ser nada. Quando você crescer, você vai repetir a história da família. Você é burro. Igual seu pai. Sim, igual seu pai, igual seu avô, né? Essas palavras a gente chama de autoconceito, não é? Então, mas tem como a gente ressignificar? Sim. Com autoconhecimento. Exato. O autoconhecimento faz a gente pegar essa herança, avaliar e, me feriu, não tem como eu esquecer, porque a gente não apaga uma memória. Sim. Né? Não tem como apagar o que aconteceu, mas tem como ressignificar o que aconteceu. Exato. Até aqui, isso me influenciou. Sim. A partir daqui, eu não quero mais. Foi o que aconteceu com a Francine. Exatamente, é uma decisão. É uma decisão, né? Não tem como, esquece o passado. Exato. Nem sempre você vai esquecer do passado. A questão não é esquecer do passado, é lembrar do passado sem que aquilo te afete negativamente. Te paralise. Sim, porque... E às vezes a pessoa fala assim, eu não queria falar isso, eu não queria sentir isso. Às vezes não tem como. Sim. Porque faz parte da sua estrutura. Não tem como você deixar de viver o sentimento, mas tem como você direcioná-lo através das suas palavras. Exato. Da escrita, da linguagem. Verbal, não verbal ou mista. Falando, escrevendo, gesticulando, como for. Você tocou num ponto aqui da escrita e a gente lembra da nossa amiga Keila Araújo, que é a nossa escritora, que vai entrar aí falando pra gente um pouquinho da experiência que ela teve em colocar
as palavras através do livro, através da sua própria história, através das suas próprias frustrações. Keila Araújo, cadê você, minha querida? Oi, pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês. Infelizmente, dessa vez não pude estar presencialmente, mas estou aqui através desse vídeo para a gente poder bater esse papo. Oi, meninas, tudo bom com vocês? Beijo para todas. Bom, o poder das palavras e o poder da palavra escrita. Eu sempre acreditei muito no poder das palavras e após o nascimento do meu primeiro livro, esse aqui, O que fazer quando não pular o seu portão, que nasceu após uma frustração, após um não na área da maternidade, e o que eu tenho visto e percebido ao longo dele, do lançamento dele, é que a palavra que está contida aqui, ela tem levado consolo, resgatado mulheres de uma depressão, de uma tristeza profunda, por conta desse não na área da maternidade também. O meu segundo livro, Vidas e Encontros, ele foi inspirado no nosso cotidiano, no cotidiano feminino. São contos, é uma ficção cristã, mas que tem uma pitadinha de realidade, porque ele mostra o nosso dia a dia, ele mostra a nossa realidade. Então, ele também as mulheres têm me relatado que têm sido tocadas e consoladas na área da maternidade, na área da paternidade, né, em qualquer âmbito familiar, na descoberta da sua identidade. Então, assim, a palavra escrita, quando nós abrimos o coração para ela também tem um poder enorme de nos transformar, de ressignificar nossos traumas. E o maior exemplo que nós temos disso é a Bíblia, o nosso manual de fé, a palavra escrita mais transformadora que existe, não é verdade? Então que nós possamos exalar a palavra de uma forma ou de outra por onde nós andarmos. Tem muita gente por aí precisando receber uma palavra, seja ela de que maneira for, não é verdade? Beijo, gente. Tchau, tchau. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Keila, pela sua participação. Foi maravilhoso ouvir um pouquinho da sua história e da sua experiência. Porque escritores, eles falam, compositores, falam através da escrita. Colocam para fora aquilo que às vezes eles não conseguem verbalizar. Ou seja, tem várias formas da gente verbalizar sentimentos, ideias, posicionamentos. Agora, tem uma coisa que é muito interessante e que nós mulheres temos muito esse hábito, Alessandra. Às vezes, nós falamos muito através das expressões, não é, Alessandra? É verdade. Fabiana que eu diga. Muito, né, Fabiana? Muito. Fala um pouquinho, você tem esse costume de... No olhar, você já sabe. Sim, assim, no olhar já dá uma dica, né? Já dá um direcionamento. Ou já demonstra que não gostou. Sim, claro. É uma forma de linguagem também, Você usa né? muito essa estratégia? Olha, eu sou muito, assim, de gesticular na hora que eu tô falando, né? As mãos. As mãos, eu falo muito com as mãos. O sorriso, eu gosto muito de sorrir. Sim. Né? Os olhos fecham. E quando eu tô chateada... É visível? Fico com aquela tromba de elefante. Fico sim. Recapitulando aqui, fico. Você verdade. consegue disfarçar uma situação que você não está? Consegue? Consigo. Qual é a estratégia que você usa para isso? Eu tenho isso desde pequena, né? Por exemplo, no início do meu casamento, foi um casamento muito conturbado. Então, eu e meu marido brigávamos muito. Porque ele, na verdade, até hoje, ele é o sal e eu sou o açúcar, né? O que aconteceu foi que nós ressignificamos, foi o que a Luciana falou. Nós aprendemos a lidar com isso, mas ele ainda é o sal e eu ainda sou o açúcar. Agridoce. Agridoce. Então, muitas das vezes a gente brigava, ele não conseguia se conter, não. E a gente tinha que sair com amigos, né? E ele ficava daquele jeito. Ele é autêntico. Então, daquele jeitão mesmo, aborrecido, todo mundo percebia. Eu não. Eu mudava, né? Em cima do salto, sabe como? Acho que isso é um dom, né, gente? Eu acho que isso é um dom.
Ninguém percebia. Interessante né? Ninguém isso. percebia. Até hoje eu sou assim. É legal isso. E você, Fabiana? Luciana, desculpa. Eu não consigo, eu preciso falar. Porque eu passei minha infância toda calada, né? Por causa da timidez, da vergonha, do medo. Então, eu falava pouco. Quando eu me libertei desse medo de falar, eu quis falar. Então, para mim, falar é sempre a melhor solução. Entendi. Passei muito tempo fugindo. Vem cá que a gente precisa conversar. Eu fugia, me trancava. Hoje, não. Hoje eu tenho uma necessidade de resolver logo e conversando, falando. Se eu estiver num ambiente e não tiver voz para resolver, eu saio. Porque senão eu vou achar um outro jeito de falar. Entendi. O pé vai balançar, a cara não vai ficar legal. Né? Então, se alguém fizer alguma coisa contra mim e eu não for até ele falar, eu prefiro não vê-la. Entendi. Porque a hora que eu tiver de frente para ela, você vai falar. Não adianta falar do sol, do clima. Eu vou dar a volta, ela vai falar do sol que tá quente. Pois é, e naquele dia a coisa esquentou. Eu vou arranjar um gancho de resolver. Ótimo. Né? Então, às vezes eu fujo de algumas pessoas para não ter. Eu tenho essa questão, não consigo disfarçar. Entendi. Mas é uma demanda que eu já entendi, né? Sim, que por muito tempo eu me calei. Né? Então, me calar era muito angustiante. Na verdade, eu tenho que escolher o que me angustia menos. Entendi. Ficar calado ou falar. Falar também angustia, mas é menos. Entendi. Então, eu prefiro enfrentar a fala do que o silêncio. E depois que você fala? Aí eu fico bem. Às vezes a pessoa é que não fica. Porque aí eu tenho essa característica. Você não fala, mas quando fala... Né? Mas as suas expressões mudam quando você... Depende do ambiente. Eu acho que eu consegui filtrar, né? Como desde pequeno tem isso, eu consigo filtrar o local que eu estou. Mas tem lugar que a gente não consegue disfarçar. Tem lugares, situações e pessoas também que não tem como a gente não ficar. Dá, né? Tem lugar que eu me calo e eu mesmo estando num ambiente que não é favorável para mim, eu vou me calar, vou ficar quietinha na minha, vou aproveitar outras situações, prefiro me isentar do que... Você tocou num assunto muito interessante. Sério? Quando nós estamos num lugar que a gente não é muito favorável, a tendência, principalmente das mulheres, é se calarem, né? Eu sou ficar mais reservada. Metida. Você fica ali, você abre um sorriso ou não, e você fica ali quietinha. Sim. Fabiana. Expressões, você consegue se conter? Não. Só que não. Não importa o lugar, não importa onde, não importa a hora. E olha só, eu não falo isso, eu falo assim porque é real, é de verdade. Sim. Mas eu não, hoje em dia me incomoda. Entendeu? Porque eu preciso entender, eu preciso controlar isso, né? Tem pessoas que não tem nada a ver com o que tá acontecendo na minha vida, sabe? Mas assim, quando usava máscara, eu falava assim, nossa, agora ótimo, né? Tô com a máscara e tal. Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, gata, seus olhos falam por você. E assim, é desafiador pra mim. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, você gostou de não sei o quê? Aí eu chego a gaguejar porque eu quero me controlar, aí não posso falar o que realmente eu penso, não porque eu não quero me posicionar, mas como que a pessoa vai ouvir? Exato. Porque tem isso, né? A gente também não pode sair falando tudo que pensa. Tem que ter lá a balança. E às vezes não tem necessidade de falar também. É uma opinião nossa. Mas é tipo assim, perguntou o que você pensa. Mas ainda que às vezes as pessoas fazem uma pergunta, mas elas não querem ouvir. Pois mas isso aí. Elas só querem, fazendo o que você achou? Gostou? Não tá nem pra sua resposta. Teve uma vez que uma pessoa me perguntou um negócio, sabe? Você gostou e tal. Assim, eu fiquei pensando no que eu ia responder. Nesses segundos, nessa fração de segundo, falou, não precisa me responder mais nada. Porque com essa cara aí, você já me respondeu tudo. Em responder. Não, pra mim, eu tava pensando. Mas ele viu que eu estava, assim, porque eu não Você tava procurando, na verdade, uma resposta melhor pra dar à pessoa, talvez. Não, eu não consigo controlar a minha cara, assim, o meu rosto, a minha expressão. Eu também, quando eu era pequena, eu era muito calada, muito reprimida, não podia falar o que eu penso, aquelas coisas todas. Ainda não descobri o porquê. Sim. Por que eu sou assim? Por que essas expressões elas surgem do nada? Agora tem um porém também.
às vezes quando eu me coloco em alguma situação, eu já ouvi pessoas falando assim pra mim, é melhor apanhar do que ouvir o que você tem pra dizer. As suas palavras ferem muito. Entendi. Então, assim, aí também fica naquela, é melhor fazer a cara feia ou melhor falar? Tem que estar no ponto de equilíbrio, né? Falamos sobre isso. Falamos isso na live, né? Na live, isso, ponto de equilíbrio. Sabe? E aí? Não tendendo nem para cima, nem para baixo. Exatamente. Então, assim, minha vida é buscar o equilíbrio. Eu acho muito importante, pegando uma deixa da Alessandra, que a gente tente realmente ter esse equilíbrio, né? O que a gente fala, a nossa expressão andar junto. Verdade. E ainda que a gente não fale, a nossa postura também... o corpo fala. O corpo fala, andar junto. Mas às vezes existem situações que são impossíveis. A gente pode estar sorrindo, mas quem nos conhece verdadeiramente sabe que a gente não está confortável naquela situação. Agora, é possível ressignificar isso, não é, Luciana? Com certeza. A gente pode, uma vez que a gente percebe, nossa, eu faço caras e bocas para isso quando eu não gosto, ou eu falo demais quando... eu tô chateada, não precisava falar tanto, parava ali um pouquinho. Um exemplo, a gente consegue. Dá para ressignificar assim, a nossa linguagem, nossa comunicação. Tem coisas que não, né, são estruturais, mas com relação à linguagem não há desculpa para ninguém. Para uns vai ser mais difícil do que para outros, porque você pensa que você faz isso desde a infância, com 40 anos. Sim. São 4 décadas funcionando assim. E não é igual emagrecimento que você passou 40 anos engordando e você quer perder tudo que você engordou em 40 anos em 2 meses. Quando se trata da mente, programação neurolinguística, a PNL, ajuda muito com isso. Então, a gente tem exercícios de fala, exercícios de escrita, né, que você vai devagarzinho modificando a mente. É mais fácil ter a barriga da Graciane Barbosa do que mudar a mente, porém não é impossível. Entendi. Não é? Nossa. Mudar a mente exige, você tem que fazer aquilo sempre, e se você errar, você não pode desistir, tem que se esforçar em continuar. E tem que fazer aquilo do mesmo jeito, de preferência na mesma hora, no mesmo lugar, insistentemente. Se você fizer isso todo dia, em 3 meses você consegue ressignificar. Se não for todo dia, 5, 6, 7, 8, 1 ano, 2 anos. Mas o grande lance é não desistir. Tentar. Entendi. Alessandra, você que faz um trabalho, em boa parte, a domicílio, atendimento aos seus pacientes, reabilitação, como é que você controla essa questão da sua fisionomia? Porque você vai entrar ali, vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Mas às vezes você se depara com uma situação delicada. Sim. Como é que você trabalha essa questão da palavra, não só a palavra, mas expressão também? Sim. Então, eu chego na casa do paciente, eu preciso levar alegria. Eu preciso levar autoestima. Eu sempre digo para os meus pacientes, não é somente a técnica, não é somente aquilo que você aprendeu dentro de uma faculdade. Existe um conjunto para ajudá-lo na reabilitação. Isso. E o que é incluído nesse conjunto é a levantar a autoestima daquele paciente, é exatamente as palavras de ânimo, né? Porque eu já chego dando bom dia mesmo. Sim. Quando é aniversário, eu levo peruca, eu levo bolinho. A gente vê. Eu quero ver esse paciente assim, alto astral. E eu converso muito com eles, né? Teve um AVC, sim, eles ficam deprimidos. É claro, as funções vitais, né, estão prejudicadas. Sim. E eu, como profissional de reabilitação, eu preciso estar ali para devolver funções, né? Então, eu já chego dentro daquela casa e eu falo assim, ó, não quero ver gente triste aqui não, tá? Você tá com um braço que não está funcionando, mas o outro está funcionando. Maravilha. Né? Vamos pensar assim, ó, ontem você saiu de um hospital, né? Hoje você tá dentro da sua casa. Eu procuro fazer isso com eles. Ver o lado bom. Sempre levá-los a olhar por outro ângulo aquela situação. Exato. Sabe? Eu fico assim, você lembra quando você estava no hospital? Você lembra quando você estava no respirador lá, né? Saindo do respirador, saindo de um coma? Sim. Hoje você está aqui. Você, Luciana, que anda aí pelas igrejas, pelos eventos, como pastora, você prega, você canta, como professora na área de psicanálise, como é que você trabalha essa questão
também da palavra? Como pastora, né, como sacerdote, profeta, a gente tem que... Eu sempre procuro deixar de lado os meus achismos, as minhas demandas. Então, quando eu vou ministrar a palavra, eu sempre busco uma palavra rema para aquele lugar. Você consegue fazer essa diferença, eu tenho esse temor, porque eu tenho palavras já prontas, né? Que se alguém me convidar, eu tenho uma pasta com muitas palavras prontas. Mas eu tenho esse temor, mas o que aquele pessoal precisa ouvir? Fabiana, você lá no Ressignifica, esse projeto que você desenvolve ali com pessoas, como que é essa questão da palavra? Porque você também tem que fazer uma separação. Hoje eu não estou bem, mas eu vou lá e vou entregar aquilo de melhor que eu tenho. Sim. Eu colho frutos, sabe como? Da receptividade. As pessoas falam muito assim: nossa, quando eu cheguei aqui eu encontrei você tão receptiva. Ou então te mandei um áudio e você respondeu em áudio também, o jeito que você falou, a maneira, sabe, assim, eu parei tudo para te dar atenção. Você parou e me deu atenção, você me ouviu, você me recebeu, você me acolheu. Então, assim, não importa o dia, que se foi bem, se foi mal, como que estão as coisas dentro de casa ou fora delas, né? Ou se não estou bem comigo mesma, nos nossos altos e baixos, não importa. Alguém chamou, alguém chegou lá novo no Ressignifica. Esses dias numa igreja, eu acabei de palestrar, quando eu saí veio uma senhora. O meu sonho é fazer faculdade. Eu falei, por que você não vai? Aí ela falou para mim, não, porque quando eu era criança, meu pai disse que eu não seria, não era, sabe, eu não tenho inteligência suficiente para isso. Eu falei, mas se eu faço, por que você não faz? Qual é a minha diferença para você? Ela ficou me olhando assim, sabe? Vou fazer. Eu falei, vai fazer. E quando fizer, me procura, porque eu quero você lá no Ressignifica pra mim. Que lindo. Eu ouvi muitas vezes minha mãe falando que eu largava tudo pela metade. E hoje eu me vejo, até hoje, tenho 33 anos, largando muitas coisas pela metade. Mas isso não me foi um motivo, assim, pra parar numa totalidade. Foi o que eu tava conversando com a Alessandra quando a gente chegou. Eu tenho uma coisa em mim que é algo que Deus colocou em mim. Hoje eu consigo entender isso. Onde quer que eu vá, eu vou incentivar alguém. Parece que eu tenho uma ânsia de olhar pra você e falar assim, Nívia, você tá tão bonita com essa roupa. Usa mais rosa, Nívia, que rosa combina com você. Você pode ser uma voz profética dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus atendimentos, no seu divã, né, como terapeuta, como mãe, como psicanalista. A gente precisa ser essa voz profética. Não dá pra gente guardar tudo isso só pra gente. Claro, quando Deus dá uma direção pra gente, é melhor ainda. Quando a gente sabe que Deus está movendo algo diferente aqui dentro, para a gente transbordar, isso eleva, isso nos leva para um outro nível e a gente sabe que vai ter resultado. Mas ainda que não seja todo esse mover espiritual naquele momento, já é um grande passo você ser uma boca profética na vida de alguém, você falar algo de bom para alguém, porque nem todo mundo tem dentro da sua casa um lar saudável, uma família saudável. Não é todo mundo que trabalha num ambiente saudável, não é todo mundo que tem amigos de verdade, né? Então, se a gente entender, ao menos, que a nossa palavra tem poder de levantar ou de abater, a gente já começa a se vigiar um pouquinho, como a professora Luciana falou. Hoje eu faço, meu Deus, errei de novo, aí volta. Errei, uma hora vai dar certo. Não é não, meninas? Verdade. Uma hora vai dar certo, né? Eu queria que vocês encerrassem rapidamente, nós já ultrapassamos ali o tempo, 30 segundos, uma mensagem de experiência de vocês, do que vocês trazem com vocês sobre o poder da palavra, do que vocês entendem da palavra, uma junção da palavra de Deus, da palavra nossa que sai da nossa boca. O que vocês têm para deixar aí para o nosso telespectador, Alessandra? Eu queria falar para você que está em casa que o mesmo Deus que falou
haja luz e houve luz, foi o mesmo Deus que passou por uma figueira e falou que não saia mais fruto, né, dessa planta. E aí realmente a videira ela se secou. É verdade. Então nós realmente temos poder em nossas palavras. Isso me faz lembrar quando eu peguei uma paciente, né, dentro da minha área, e ela precisava entrar no casamento com o filho. E eu fiquei treinando o mês inteiro e ela, eu não vou conseguir. Ela andava com muita dificuldade. E eu falei para ela, você vai conseguir. E aí nós fomos para a igreja, eu fui convidada para o casamento, fui juntinho com ela. E quando chegamos lá, era a igreja da Penha, no Rio de Janeiro, uma igreja enorme. Quando ela olhou assim lá para o altar, ela falou, eu não vou conseguir. E eu fui lá no ouvido dela, eu só falei isso, você vai conseguir. É o seu filho caçula, aquele filho que você tanto ama, você vai conseguir. E ela deu show. Lindo, lindo. Show. Então, há poder em nossas palavras. Que a gente possa reconhecer esse poder que há em nós. Perfeito. Luciana. Existe poder em nossas palavras e às vezes a gente aplica esse poder para o outro. A gente diz para a pessoa, você vai conseguir, a pessoa consegue, mas você fala, mas eu não consigo. Exato. Então, aplique em você o poder que sai da sua boca. Não diga, Deus faz porque eu orei, Ele fez por ela. Você precisa dizer, Deus faz porque Ele faz por mim também. E a Francine é um exemplo de uma... Francine derrubou uma fake news aqui, que é essa falsa verdade de que ninguém dá o que não tem. Mentira. Porque ela não recebeu da mãe dela e ela acabou de dar. Obrigada, Luciana. Eu achei lindo. Melhor dar do que receber. Eu comecei a identificar na minha adolescência que não tinha muitas oportunidades. Por exemplo, eu tentei estudar no Henrique Lage. Eu, quando sabia, gente, não tinha internet igual hoje. Os jovens têm tudo nas mãos deles hoje, não fazem porque, às vezes, não tem um incentivo. Não vou dizer porque não querem. Não querem porque não passou pela cabeça deles que eles podem fazer muito mais do que eles estão fazendo hoje em dia. Então, eu comecei, eu não tenho acesso à informação. Quando chegava a data, eu esquecia ou não tinha como chegar lá. A minha primeira entrevista de emprego eu fiz com 16 anos na Contex. Eu não consegui a vaga de emprego por causa de 85 centavos. Eu fiquei tão frustrada naquilo, meu pai que me levou, eu queria dar orgulho pro meu pai naquele dia, eu vim chorando até aqui, arrasada, meu pai me consolando. Mas eu, no exemplo, de lá pra cá eu falei assim, eu não vou aceitar mais isso, eu vou fazer alguma coisa. Toda vez que eu encontrava alguma oportunidade, eu comecei a compartilhar, e eu criei uma página na época, do bairro Vista Alegre, comecei a compartilhar vagas de emprego, oportunidades para fazer curso, várias coisas, vira e mexe eu tô vendo compartilhando vagas de emprego, até hoje, é uma coisa que é natural de mim. Deus me colocou dessa forma, me criou no meu DNA, né? Sim. Com essa coisa aí. Eu quero sempre ajudar as pessoas. Você foi além das palavras. Você, além de usar as palavras, você foi lá e ajudou mais do que as palavras. Isso dá um outro podcast, gente. Por que reter? Por que reter? Sim, a gente volta no outro podcast. A gente vai falar sobre isso. Além das palavras. Além das palavras. Você pode ir além das palavras. Porque falar já é maravilhoso, mas a gente pegar na mão, ó, falei e agora vamos juntos. A semente vai virar uma árvore, vai dar flor, vai dar fruto, isso perfeito, não acaba. Gente, que maravilha, maravilhoso, né? Maravilhoso. Obrigada por você ter ficado aí com a gente até esse momento. Nós falamos muito mulheres, vocês já viram, né? Obrigada pelo carinho, um beijo pra você e não se esqueça, hein? Vai lá, @programa Conexão Total e começa a nos seguir. Obrigada, meninas, pela participação. Deus abençoe. Beijos. Beijo. Tchau. Retidão tem a ver com andar no caminho sem olhar para os lados, ou seja, sem pegar atalhos. Nós, enquanto cristãos, não precisamos pegar atalhos. Andar em retidão é andar reto. Então, se vitimizar, muitas das vezes, é pegar esses atalhos. É você olhar para aquela situação, arranjar uma desculpa para que a solução não chegue até você. Ou seja, tem a ver com tanta coisa, né? Vitimizar também é colocar a culpa no outro, é nunca ver a responsabilidade que você também tem, né? Então, que nós, enquanto cristãos, a gente possa seguir por esse caminho,
assumindo a responsabilidade de tudo o que nós fazemos na nossa vida. Autorresponsabilidade é fazer valer a sua voz, a sua vontade. Eu perdi o meu valor nisso tudo. De um tempo para cá, eu precisei, demora para a gente voltar a se reconectar com nós mesmos. Demora, porque enquanto a gente está ouvindo o outro, fazendo valer a voz do outro, a gente está se invalidando. E eu precisei buscar no Senhor o meu valor. Fui para a palavra do Senhor para buscar o meu valor. O que a Bíblia diz que eu sou? O que eu sei? Eu tenho autoconhecimento. O que eu sou verdadeiramente? Eu sempre gostava de dizer que o que eu sei quem eu sou e Deus também sabe quem eu sou. Porque se a gente estiver num ambiente errado também, com a estrutura errada, a essência será sabotada. Então, autorresponsabilidade é você saber que você carrega uma essência. Por isso, você precisa zelar pela sua estrutura. Tem que ser uma estrutura que esteja alinhada com a essência e no ambiente correto. Puxa, então, olha só. Eu não consigo. Mas por que você não consegue? Aí você começa. Você já se olhou? Você já viu quem você é? Você já viu a potência que você é? E por que você está parado de braço cruzado? Você já viu onde você pode chegar? Por que você está perdendo tempo aqui, nesse lugar que não está saindo do nada? Você está numa areia movediça e você está achando que você está num mega castelo. É verdade. É o que Nívia falou, você está insistindo no mesmo caminho, anos e anos e anos e anos e anos e anos. Gente, recalcula a rota. Recalcula a rota, vamos fazer diferente. Assume a rédea. Deus está no controle da tua vida, mas o comando é teu. Ali tem tempestade, você vai para lá? Você vai para o meio do olho do furacão? O caminho é longo. Tá com suprimento? Tá abastecido para não passar fome, chuva, frio, calor? Tá tudo ok? Essa é a nossa responsabilidade. As nossas emoções são efetivamente responsável pelas nossas atitudes. Então, temos que ter esse autoconhecimento, porque isso vai influenciar diretamente nas nossas emoções. E se tem algo que alimenta a nossa alma, que é onde reside as nossas emoções, são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos nos dirigem, mostram quem somos, o que fazemos. Somos conhecidos pelas nossas atitudes e pelo que falamos. E sem esse autoconhecimento, não temos como ser bons pais, bons maridos. Vamos estar errando sucessivamente. Vamos estar sempre na angústia de não conseguirmos o sucesso desejado no crescimento dos nossos filhos. Quando a gente começa a entender sobre autorresponsabilidade, a gente vive também uma vida mais íntegra. Vocês entendem? A gente tem uma vida mais íntegra. A nossa palavra começa a se tornar sim, sim e não, não. Então, tudo que acontece na minha vida, seja ruim ou seja bom, eu sou responsável por isso. Ah, mas tem coisas que eu não tenho controle. Você pode até não ter controle da primeira vez, mas se aquilo se tornar uma repetição, você já tem responsabilidade. Eu não aceito mais essa paralisia, essa mentira. Senhor, esse lamaçal de mentiras, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, liberta-me, 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 para que eu possa assumir as rédeas da minha vida. E a partir de hoje, eu não vou mais culpar ninguém sobre a minha história. Tira os vasos, os frascos, as estruturas da prateleira, Senhor. Do vazio, as prateleiras da procrastinação.
as prateleiras do conformismo, do comodismo. Tira os vasos da prateleira, desembolsa